Olá, boa noite. Hoje é dia 12 de maio de 2026. Estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo, a respeito do caminho espiritual. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a mônada. A mônada, como que as coisas foram acontecendo para mim quando eu fui recebendo as informações, a preparação a partir de, acho que 2016, 2017. Bem depois que eu tinha recebido já os conhecimentos do professor, desse grande iniciado, e eu vou falar sobre como que foi esse processo com o meu amigo, e como ele foi também através de meditações, e eu também fazendo as minhas meditações, nós conseguimos aí fazer um aprendizado a respeito de tudo aquilo que nos foi ensinado através dos guias confederados, os guias unificados. Então, conforme eu já disse em outros vídeos, tem tudo explicadinho aí, cada vídeo tem uma parte daquilo que foi explicado para nós, em detalhes. Só para a gente relembrar aqui, eles faziam comunicações com a gente através de um códex que foi implantado no corpo astral, ou corpo etérico, e no meu amigo. Então, através desse código, ele traduzia as linguagens extrafísicas através de um molde dentro desse códex, um decodificador, e esse decodificador decodificava através do molde do preto velho, do molde do caboclo. Então nós temos caboclo, pena dourada, pena branca, pena verde está relacionado mais com a cura, mas é tudo ser unificado. O caboclo Pai João e Pai André também são seres, são fractais. O Pai João, eu sei que ele é um fractal muito evoluído do meu amigo. E o Pai André é um mistério, eu não sei. Tem a Joana, que já é mais voltado para o campo iniciático. Então, e o Paul Rama, que é um hindu, que é das filosofias orientais. Então, e tem mais, tá? Isso aí são só alguns. Então, mas além desses seres, existem os fractais, que, no meu caso, eu tenho um que é um ancião dos tempos, ele é um mago. E tem um outro que é uma mônada egípcia. Esses dois são os meus principais fractais, que fazem parte da minha linha de ancestralidade. A linha de ancestralidade também já expliquei em vídeos, que está relacionada com as encarnações, as consciências que foram vivenciando algumas encarnações aqui na Terra. Então, desde a época de Capela, que tem aquela explicação que eu já dei no vídeo anterior, que os capelinos entrou na raça Atlântida, da raça Atlântida, eles difundiram, passando pela cultura egípcia, entendeu? Então, mas aí a raça Atlântida, ela vem de uma cultura muito avançada, extrafísica, de uma época muito evoluída. A Atlântida foi uma época muito avançada, tá? Eu já tive sonhos, revelações da época de Atlântida, em períodos que eu vivenciei. Teve as batalhas, teve as guerras, mas foi uma época de uma tecnologia muito evoluída, talvez muito mais evoluída que agora. Por mais que a medicina, a tecnologia, a física quântica, tudo que eles estão explicando aí, na Atlântida era muito mais avançado. E tinham iniciados lá que faziam tudo isso. Mas o que eu quero dizer agora? Eu vou mostrar um vídeo, um áudio, de quando eu comecei a receber a preparação sobre a mônada. Eu não sabia nada de nada de nada. Por isso que às vezes eu falo, eu não sou mestre, não sou guru, sou apenas um estudioso, um colaborador, um voluntário. Então meu papel é voluntário de transmitir o conhecimento para aqueles que querem dar o salto para a quinta dimensão, que der o salto para a evolução, sair dessa roda de samsara, sair desses ciclos reencarnatórios, etc. Então, eu vou colocar aqui
o áudio do meu amigo me explicando, porque ele meditava e ele recebia ressonâncias e depois ele me passava informação do que tudo estava passando com ele. Vamos ver se dá, vamos tentar aqui, querido, vamos tentar. Eu queria te falar uma outra coisa também a respeito daquele zumbido no ouvido, sabe? Sim. Esse zumbido no ouvido, James, Melhorou um pouco. ele melhorou, mas assim, isso daí é característica, podem ser duas coisas. Quando o zumbido ele se intensifica muito, é uma questão que você deve observar, porque você estava no estado de meditação, né? E por estar em meditação, aumenta porque vai acontecer uma liberação de ectoplasma. E essa liberação de ectoplasma, ela se dá pelos orifícios, né? Boca, ouvido, nariz. Só que o que acontece? Essa sensação de zumbido e de entupimento do ouvido, nesses momentos, é normalmente que está acontecendo a liberação dessa energia do ectoplasma. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que tem que analisar, né? Porque o ectoplasma é uma matéria muito sensível ao fóton, né? À luz. E então ela não aparece assim tão facilmente em lugares muito claros. A outra questão que pode ser que aconteça é o fato de seres, né, no seu caso, por estar em meditação, entrar em ressonância com uma personalidade sua, com uma múltipla personalidade, ou matriz de controle, mônada, fractal de alma, sabe? O que acontece? Então, isso aí, na época que foi falado para mim, foi uma revelação, porque eu não sabia nada disso, foi uma surpresa muito grande. Estou falando isso de coração. Então, eu estou mostrando isso aqui, dando exemplos, mostrando de como as coisas vão acontecendo na vida da gente a partir do momento que você se dispõe ou se predispõe a buscar a verdade, buscar o autoconhecimento, buscar o caminho da luz, da retidão, do bem, fazer o bem, pedir ao ser interno, pedir os guias protetores, entendeu? Pedir às hierarquias para que abra os caminhos, abre as portas da percepção. E isso é uma coisa que é para a vida toda, não é uma coisa assim que você vai, igual faz um curso de psicologia, de medicina, de engenharia, e depois termina e vai trabalhar. Não, isso é uma coisa que você vai, isso faz parte da evolução. Então aqueles que não compreendem isso, que não entendem que a vida é um processo de evolucionário, tanto da parte espiritual quanto da parte material, então a gente tem que saber equilibrar as duas. Nem ficar muito atolado no espiritual, nem ficar atolado no material. É o caminho do meio, o caminho do Buda. Então esse equilíbrio, esse tal, é que vai nos dar as condições dos seres, as hierarquias, que estão tanto dentro quanto fora, né, uma atrai a outra por ressonância, de aproximar de você, porque o seu campo anímico, ele vai estar preparado quando você está com um padrão de pensamento ou um padrão vibratório elevado, certo? Então isso tem que estar bem claro, que os padrões de pensamento é que tem que mudar. Se você ficar em frequências ou vibrações muito baixas, voltadas só para a vida mecânica, para a vida exterior, para explorar prazer, coisas do ego, né? Adoração do corpo, querer que o corpo fica... Entendeu? A vaidade demais atrapalha. Entendeu? Tudo tem que ser equilibrado, tudo tem que ser dentro das proporções, ok? Não vou entrar nem muito em detalhe. Então aqui, nesse caso, ele começou a me explicar, o meu amigo, das informações que ele foi recebendo,
me preparando para poder fazer o contato com essa mônada egípcia. Vamos lá. Esse contato cria essa ressonância. Tá vendo? Só que o que acontece? Por que intensifica? Porque quando tem essa ressonância, quando tem essa ressonância, esse zumbido no ouvido aumenta, quer dizer que essa personalidade, esse fractal de alma, tem consciência de que você é ele. E ele é você. E vice-versa. Você compreende? É só uma questão do seu cérebro se adaptar para que você consiga compreender as instruções que vêm ali daquele momento. Entendi. Entendeu? Eu tenho pedido esse contato aí. Então, esse contato ele já está acontecendo. É só uma questão de dar uma Ajudinha. forcinha. Forcinha. Tipo assim, o que acontece? O que eu estava pensando, né? Igual eu tinha te falado. A gente fazer uma meditação e aí, no caso, eu faria uma captação psíquica dessa personalidade sua. Então você teria a oportunidade de conversar com a sua personalidade através de mim. Só que aí você ia perceber que tudo aquilo que essa personalidade falar é você. Presta atenção nisso. E aí você toma consciência dela e não depende mais de uma outra pessoa, por exemplo, eu ou qualquer outra pessoa, para você fazer esse diálogo com ela, entendeu? Entendi. Eu acho Então, isso aí foi uma novidade muito grande para mim, que eu não sabia que essa coisa era assim. Eu tinha lido muitas coisas do Trigueirinho a respeito de mônadas. Eu não sabia que mônadas ou fractais de alma são essas múltiplas personalidades nossas. Eu não sabia disso. Eu achava que mônada era uma coisa de outro mundo, mas não é tão difícil de entender. São as consciências nossas, das 144 partes, que teve experiências aqui na Terra. Então essa consciência, na verdade, é você. Só que acontece, quando ela sai do plano da terrestre, por exemplo, elas desencarnam, muitas vão, se elas são evoluídas, elas vão para quinta, sexta, sétima dimensão, para cima, quinta para cima. Elas não ficam aqui. Mas isso acontece com quem é semente estelar. No meu caso, cada caso é um caso. No meu caso, aconteceu assim, está sendo assim. Então essa personalidade, por ela já ser uma identidade, uma consciência evoluída, que já passou por iniciações no Antigo Egito, ou até de Capela. Eu acho que ela veio de Capela. Essa consciência ela veio de Capela e entrou nesse orbe. Mas isso sou eu. Tá bom? Então, ele está dizendo o seguinte, que ela, quando eu estou em estado meditativo, que eu escuto os zumbidos, eu sinto muitos zumbidos nos ouvidos, é uma espécie de adaptação ectoplasmática que está acontecendo, da ressonância dela para comigo, em termos de comunicação, de aproximação, entendeu? Então, cria no campo esse zumbido. Então, esse zumbido é uma prova, é uma percepção de que essas personalidades, essas consciências, elas estão conosco. E tem mais, tá? Não é só do Egito, não. Tem da Atlântida também. Então, eu estou mostrando isso aqui para que todos entendam, porque a gente fala isso nos outros vídeos, mas talvez muita gente não entenda que existe esse processo. Existe. Eu sou uma prova disso. Então, vamos ver o que ele vai falar mais para frente. Vamos ver. Eu acho Isso é possível? É possível. Eu acho isso muito interessante, porque, tipo assim, você tem méritos. Você tem méritos e você pode conseguir dar estes passos, sabe? Então é só uma questão mesmo da gente convencionar para poder fazer essa meditação. Isso eu sei direitinho quanto que você pode, se você estiver liberado aí, que você não tiver nenhuma... Não, eu
fique Se tranquilo. não tiver nenhum compromisso aí e tal, a gente pode fazer isso. Acho que dá pra fazer por telefone, assim, distância assim, igual ela tá fazendo aqui. Ô, James, Ou tem que ser presencial. eu acredito que presencial seria melhor, entendeu? Então eu queria até ver com você, porque agora como o mês de julho acabou, né? Essa ajuda aí que você tá fazendo aí, nossa, Aí, me ajuda muito, cara, porque Não, mas- eu tenho vontade demais de conversar com essa entidade, né? tem uma, como é que fala? Uma personalidade sua que ela é muito forte, que ela é da época dos egípcios, né? Da época do Egito, quer dizer, onde você era, como é que fala? Não, você era o sacerdote porque, veja bem, sabe essa questão da manipulação energética, de transmutar e desmaterializar a energia de um lado para o outro e fazer essas questões tudo? Isso tudo aí são conhecimentos de manipulação energética utilizando o ectoplasma, entendeu? Entendi. Fazendo utilização do ectoplasma. E essa personalidade sua, ela está muito, digamos que atual, muito ressonante na sua vida atual, entendeu? Entendi. Então é possível entrar em contato com ela? É possível você entrar em contato com ela. É possível sim. Aí quando eu tomo esse contato, você passa a ser ela, cara? Hã? Isso, quando você toma esse contato, você passa a ser ela e ela passa a ser você? Sim, eu passo a fazer a captação psíquica, né, a partir desse momento. Essa consciência sua passa a fazer uma... Como é que fala? Faço uma canalização, né? Uma canalização. Um Como é diálogo. que fala, gente? Eu esqueci o nome. Transmentação. 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 Já ouviu falar? Já não. Então, essa transmentação, isso já ocorreu, tá? Esse vídeo foi bem antes, foi em 2016 ou 2017. Essa transmentação aconteceu por volta de... Foi em novembro... Outubro... Não, foi no finalzinho do ano de 2000... Eu não sei se foi 2019 ou 2018. Foi logo depois, um ano depois, mais de um ano depois. Então eu já fiz esse diálogo com ela, inclusive acho que eu já coloquei alguma coisinha aí, alguma coisa já coloquei em vídeo aí. O início dessa conversa, inclusive foi até o pai João, que estava neste dia direcionando esse trabalho. Então, essa personalidade é que me impulsiona a ter essas forças de vontade, ter essa vontade em realizar esse trabalho, porque me foi dado como um voluntário, muito antes de eu vir encarnar, para realizar esse trabalho e ajudar na evolução, tanto do planeta quanto daqueles que queiram seguir, dar o salto para a quinta dimensão. Então, eu estou fazendo isso de coração e mostrando de coração aberto para todos. Não tenho interesse em divulgar nada assim, fazer propaganda minha, nada disso não. Não quero. A minha intenção é ajudar as pessoas. Entendeu? Então, aqueles que queiram passar adiante, que achar que aquela pessoa mereça receber esses ensinamentos, ou que vai entender esses ensinamentos, merecer todo mundo merece, mas que vai entender isso de uma forma que vai fazer com que ela mude a sua percepção de vida para sair da ignorância, porque o que faz o ser humano, o que não deixa o ser humano evoluir, é a ignorância e apego emocional. São essas duas coisas. A ignorância e o apego emocional. Apego emocional, basicamente, em tudo, principalmente em relacionamentos. Principalmente em relacionamentos, aquela coisa possessiva, entendeu? Humana, terrestre. Então eu estou fazendo esse alerta aqui, minha intenção é ajudar, não é? Então eu vejo muita gente também falando coisas no YouTube, se divulgando, médiuns canalizando, esse tipo de coisa
é o seguinte, eu vejo da seguinte forma, se a pessoa não tiver vivência espiritual, não tiver passado por um processo iniciático, passar por um processo de multidimensionalidade, sendo instruído por seres mais evoluídos, que já são iniciados, eu acho que aí ela ainda está, de alguma forma, ela pode estar ajudando, mas eu acho que ela ainda tem que aprender muita coisa. Porque muitos, conforme eu já disse no outro vídeo, muitos que entram nesse orbe terreno, nessa dualidade, nessa matrix, esquece, cai no esquecimento. Isso é regra geral para todos. Então, quando vem um mérito como esse de vir um grupo de hierarquias que já estão se abrindo, te ajudando, é sinal que você tem mérito para receber esse conhecimento e você tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ter paciência, muita paciência, e tem que, vamos dizer, serenidade, muita meditação, entendeu? E acreditar e seguir em frente, não esperar, se possível até ficar em silêncio, quietinho, vai realizando esses trabalhos, para você o quê? Para você aflorar, despertar a sua consciência. Aí você vai poder ajudar os outros, entendeu? Então é isso, como eu sou um voluntário, estou abrindo aqui dando essas condições. Vamos ver o que vem mais pela frente aí. A transmentação. Transmentação é quando tem um contato com o espírito que já está num grau evolutivo maior, sem que ele saia da dimensão e do local que ele está, ele consegue ter controle sobre a minha mente para poder utilizar do meu corpo físico para poder dialogar. Você está entendendo? Muito bem explicado. Está muito bem explicado. E aí, por exemplo, se ele precisa usar minha voz, ele vai desdobrar o meu para-chakra laríngeo para poder fazer isso. Certo? Se ele precisa de um braço meu, ele vai desdobrar um braço meu e vai utilizar só ele. Porque esses seres que fazem transmutação, eles têm muito conhecimento com relação aos corpos físicos. Ah, tá. Entendi. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes que eu esqueça. Por exemplo, quando isso começar a acontecer, o dia que eu vier aqui, aí, por exemplo, quando eu começar a conversar, eu vou estar conversando comigo mesmo, é isso? Você vai estar conversando com você mesmo. Aí. Só que Isso é difícil. Você vai conversar com uma personalidade sua, de outro tempo, que pode trazer para você, digamos que nome, quem foi, local onde morou, época que desencarnou, se tem consciência de que você é você, né, de que ele é você na vida atual. E aí o que acontece? A partir do momento que você toma essa consciência e que esta entidade, este fractal de alma toma consciência, a sua vida toma outro rumo. É isso que eu queria te perguntar, qual o benefício disso? A sua vida toma outro rumo, porque a partir do momento que vocês começam a ter este contato, o aspecto consciencial, porque o que acontece? Vocês vão ter um contato mais afinado, onde os seus problemas atuais não interferirão em vidas passadas e as vidas passadas não interferirão no momento atual. E aí, o que acontece? Essa sintonia mais afinada, ele como se diz? Ele se junta no seu aspecto consciencial atual. Então, vocês se tornam um novamente. Você aumenta mais o seu coeficiente de consciência. Esse coeficiente de consciência que ele está falando aqui é o coeficiente de luz. Então, vamos supor, a gente vivendo aqui encarnado. Estamos aqui encarnados, vivendo encarnado. Vamos supor, dando um exemplo aqui, vamos supor que o meu coeficiente de luz está em torno de 30% a 35%. Quer dizer, está bem abaixo, que é até 100%. Ainda estou no nível, um patamar bem do que um que já está nos 50%, do que um que já está nos 70%, do um que já está no 80%, 90%, entendeu? Então eu estou bem... Mas quando há
vou dizer isso aí, conhecido como trocado ou fusão fractal. Essa fusão fractal é quando essa personalidade, esse fractal de alma, ele vai fundir e vai se tornar um só com esse fractal que está nesse corpo físico, que é o fractal atual, que sou eu, no caso, James, né? Então, aí vai haver uma grande, vamos dizer, uma grande explosão de consciência, né? Onde os meus 35% sobe. Então aí eu já vou para quase 100, ou 100, porque aí eu já vou me tornar um ser desperto, um ser já unificado. Quando chega nesse nível que você, na fusão fractal, que você se une com uma mônada que já está liberta do tempo e espaço, que já alcançou, que eles falam lá da salto quântico da velocidade, que é o salto quântico da velocidade, nada mais nada menos que o aceleramento quântico das moléculas dos átomos, onde você sai de um tempo passado linear, além do tempo e do espaço, você dá o salto quântico para a quinta dimensão. Então isso tudo tem que ser explicado direitinho, senão as pessoas fazem uma confusão danada, ninguém entende nada, entendeu? Fica perdido, entendeu? Então é isso que eles me explicaram. Então o salto, mas isso acontece quando os alelos do DNA, os 12 filamentos, eles também começam, o salto com a genética, né? Eles começam a aflorar, eles começam a despertar, recebendo a ajuda dos irmãos aí, ou das mônadas que estão com você. Então, quanto mais alelos você libertar, mais mônadas vão estar unificadas com você. Então vai haver uma fusão fractal. Então você vai ter uma mônada, que é você, que tem 7 harmônicos, vai se unir com aquela outra que vem, que fundiu com você, que é unificada, e ainda tem mais 7 harmônicos com ela. Então imagina o poder que ele fala lá de expansão de consciência. Você vai estar numa consciência de volume, ou volumétrica, onde você não vai ficar preso aqui. Você vai ter uma percepção volumétrica de outras dimensões, de outros reinos, entendeu? E você estando aqui no corpo, o nosso corpo é como se fosse um portal. Ele vai te dar a condição de você estar aqui e ao mesmo tempo estar quase em todas as dimensões. Isso aqui eu estou dando um exemplo, tá? Então vamos ver o que ele fala mais para frente aqui. Quer saber? Isso aumenta o seu nível de consciência, do seu despertar de consciência. Por que isso acontece? Porque aquela consciência que até então tem consciência que ele é você, não está associada, digamos, que ao aspecto atual de consciência. Então vocês são consciências dissociadas. Eu não posso dissociadas, eu não posso dizer individualizada. Por quê? Por quê? Porque vocês são um só. Tem mais? Tem mais. Aí tem mais. Tem mais. Só que o que acontece? Primeiro... Esse falou que tem mais. Eu sei que eu tenho mais agora, porque logo depois, a mentora que eu falei no início do vídeo é a Joana, que ela já é do grupo dos iniciados, tá? Do campo iniciático. Assim como do Jorge Adum, do mestre Hilarion, que é aquele que foi o apóstolo Paulo, entendeu? Que recebeu os ensinamentos iniciáticos. Jorge Adum, tem mais, do Rudolf Steiner, e outros. Então a Joana, o professor que me ensinou, o professor Manuel, que me instruiu, também era de um grupo de iniciados. Ele tinha uma mentora que era uma pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, que teve encarnada nessa época agora, que no final da vida dela, ela ajudou o professor, né, ao despertar dele, muitas coisas, e ela viveu os últimos etapas da encarnação dela num convento, acho que um convento lá em São Paulo. É uma pessoa muito boa. Ela
conhecesse tudo. Passou por esse desdobramento. Ele contou a história iniciática dele todinha. Onde ela nasceu, foi lá pro lado do Espírito Santo, lá que ele morava lá, ele encontrou com ela, e através dela ele foi sendo despertado e ela ajudou ele, entendeu? A chegar no ponto que chegou até hoje. A mentora chamava Rosaline, do campo iniciático. Essa mentora que nós temos, eu e meu amigo, é a Joana, que também tem o mesmo conhecimento iniciático. O campo iniciático é o campo pitagórico, da escola de Pitágoras, de Platão, de muitos outros, se não me engano, até daquele que foi médico Paracelso. Francis Bacon, esses iniciados Rosa Cruz, é dessa linhagem também. E maçônica também, maçonaria egípcia. Então eu estou falando tudo isso para as pessoas entenderem que teve escolas iniciáticas do Antigo Egito, igual o Templo de Ísis. No Templo de Ísis foi uma escola iniciática, também já vivi lá. No Templo da Ordem Branca, também muito tempo antigo, muito antes. Além da Ordem Branca que eu passei, foi lá na Ordem Branca, foi há milênios isso, que eu passei pela Ordem Branca, onde eu conheci essa Joana, onde nós trabalhamos juntos. Eu estive também na Índia, onde eu passei na escola dos Vedantas. Eu passei pelas escolas, tudo são consciências minhas que passou pela escola do Vedanta, pelo taoísmo, passei na escola da China, pelo taoísmo, e também do budismo. Eu tenho relação de monas minhas do budismo. Por isso que eu tenho essa facilidade de receber tanta ressonância e ter essa variedade de conhecimentos, de unificar quase todos eles. Graças a Deus. Então, eu estou falando, sendo sincero, em ajudar. Não estou fazendo propaganda minha, não. Eu sou um voluntário. Repetir, não sou guru, não sou mestre, não sou nada disso. Sou um voluntário. Então, eu estou colocando aqui como uma prova no YouTube. Hein? E quem quiser passar para aqueles que acham que tem condição, pode passar. Vamos ver o que vai falar aqui. Eu já vou terminar, já tem mais de 30 minutos. Vamos ver aqui. Primeiro você tem que voltar lá nessa época para saber por que você saiu daquela época tão abruptamente e daí para frente ficou no, digamos que assim, separado, ficou na escuridão que eu digo assim, sem saber o que aconteceu. Aí eu acho que eu fui. Porque você tem que saber o que aconteceu, você tem que saber da sua história dos seus antepassados, para que você consiga despertar a consciência. Ah, legal. Por quê? Ficou bem claro. Né? Porque só a partir desse despertar, o que acontece? O despertar é na hora que essas consciências de outras vidas essas percebem que você, atualmente, já foram eles. Isso aí. É isso aí. E aí o que acontece? Por livre espontâneo. Isso depois, o pai André e o pai João, que são seres confederados, eles me explicaram isso. Inclusive na Atlântida, eu tive ressonâncias, essas consciências da Atlântida, que sou eu ouvi a voz, aquilo que o Pietro Baldi explica num livro chamado No Ures. Inclusive eles me indicaram para ler esse livro, No Ures, que são aqueles pensamentos ali, são padrões de pensamentos noúricos de vozes do passado, que é você mesmo, que estão no seu interior. Entendeu? E também tem um outro ensinamento que eu tive, vou tentar lembrar aqui, além das noúrias, tem outros. Mas vamos ver como que ele termina esse assunto aqui. Na vontade, eles se unem no seu aspecto consciencial atual, aumentando o seu coeficiente de consciência, liberando a amplitude para o seu salto quântico. Você entende? Aumenta a amplitude do salto quântico. Bacana. É bacana. Ontem eu estou tendo com os pretos velhos. Ele está tendo os contatos. Os Exus galácticos, né, que fazem as limpezas. Eu recebo constantemente assédio de espírito. Há o problema aí. Né? As trevas tentam... Então, o que acontece? Eu
venho, faço os trabalhos e faço o encaminhamento deles. Aí eu acabo tendo assim uns desgastes de energia, mas é coisa mínima, sabe? Coisa que através da descansar mesmo, da respiração, eu consigo tranquilo. Mas ontem, o que foi que aconteceu? Ontem o caboclo veio e me falou o seguinte, só um minutinho. Aí ele tá, acho que ele tava ligando para mim. Ontem Ó, presta atenção. Ontem eu tive contato com o caboclo e ele me falou que a partir do momento que você fizesse o banho, esse banho iria despolarizar. Fiz tudo isso. Que estão travando o seu aspecto consciencial. Você está entendendo? O que acontece? Caboclo Pena Verde. Facilitaria o seu campo energético de ter contato com as suas origens, porque a partir do momento que você faz o banho, você vai ligar os seus vários cordões dourados à energia da Mãe Terra. Entendi. Você entende? Então você vai estar conectado em si, mas ao mesmo tempo você vai estar conectado no fluxo da Terra, através dos cordões dourados que todos nós temos, mas poucos têm consciência deles. Porque o cordão prateado liga seu corpo físico ao seu corpo espiritual. Né? Na verdade não é corpo, né? Aos corpos que, na verdade, não deveria ter nome de corpos. Entendi. Você fala corpo E o astral? cordão dourado te liga Cordão dourado, ó, é o outro. a energia da Terra. A liga Então, Gaia. você tem que ter consciência que tem as linhas, Ó, né? preste atenção nisso. Telúricas, Telúricas, as linhas leis, linhas leis, né? Que são os pontos de confluência de energia magnética da Terra e as energias ortotônicas. Essas energias ortotônicas são linhas, juntamente com as linhas leis, que as naves espaciais transitam. Por isso que elas fazem aqueles movimentos diferenciados no espaço. Porque onde ela para é porque tem um ponto de energia de uma linha lei ou de uma energia, uma linha ortotônica. Por isso que ela se movimenta em zigue-zague. Que na verdade ela está seguindo as leis. Que na verdade isso tudo, essas energias, é baseado na teoria do alienígena que teve na Terra, encarnado. Quem? Nikola Tesla. Nikola Tesla. O Nikola Tesla fez uma proposta da energia escalar. Energia escalar. Fala da energia escalar. É a energia que movimenta, nas linhas leis. Por isso que os extraterrestres, quando estão na Terra, eles não interferem na ambiência da Terra. Sim. Por quê? Eles utilizam energia escalar para se movimentar através destas linhas. Nossa. Então é por aí. A partir do momento que você fez esse banho, que você está tomando consciência, manjericão, você vai estar conectado alecrim, a estas linhas da boldo. Terra. Então você vai ter mais consciência do movimento dos seres extrafísicos que aqui circundam, tornando possível a visualização deles, visualização de naves, apesar de que tudo acontece do plano astral, né? Digamos que o corpo do duplo etérico para cima, né? Duplo etérico, corpo astral ou emocional e o corpo causal. Então, o que acontece? Mas tudo isso acontecendo nestes corpos vai se tornar mais fácil de lembrar, porque você vai estar alimentando através dos seus cordões dourados a energia do seu ser interno. Nossa! Aí ele vai perceber que você está em harmonia com a Terra, e estando em harmonia com a Terra, você está pronto para servir. Yeah! Entendi, cara.
Então, minha gente, eu não vou deixar agora, já deu 40 minutos. Eu não vou estender muito não, mas o que eu queria, eu vou fazer vários vídeos, tem muitos áudios aqui, então eu vou fazer vários comentários, porque se fizer vídeo muito grande, as pessoas não vão talvez não tenham tempo, mas eu acho que tendo um pouco de boa vontade, tendo um pouco de perseverança, eu acho que isso vai ajudar muita gente. Vai ajudar a esclarecer muita coisa, porque hoje em dia o que mais tem nas redes sociais, nas internets, são informações. E o grau de confiabilidade hoje é muito arriscado. Então nós temos que... eu não escondo nada para ninguém. Então, tudo que foi falado aqui já há muito tempo, eu fiz trabalhos lá no sítio, né, da minha família lá, meu pai deixou para mim. E durante que o meu amigo vinha aqui na minha cidade, a gente ia para esse sítio, e às vezes ele vinha com umas amizades, umas pessoas, né, uns colegas, entendeu? E a gente fazia uns trabalhos ali. Inclusive, também a própria esposa também já participou de algum. Então, é importante a gente ter essa confiabilidade, de saber em quem confia, para a gente seguir adiante. Porque se a gente ficar, pula de um, pula para o outro, cada um falando uma coisa diferente, você vai ficar perdido. Você vai ficar sem um norte. É igual você pegar a bússola, tem que apontar para o norte, tem que seguir. Então, eu não estou dizendo que o que eu estou falando é melhor que os outros, não é nada disso. Cada um está dentro da sua verdade, cada um tem a sua verdade. É igual naquele áudio anterior, no vídeo anterior. A gente vai despertar para a gente, quando chegar na consciência pura, quando acontecer, não é chegar, quando acontecer a consciência pura, a gente simplesmente vai relembrar no estado que a gente já viveu. Mas que só que devido à individualidade, a gente agora vai aprender, nós vamos criar a nossa realidade, nós vamos criar a nossa verdade, porque isso é infinito. Isso é infinito, gente. Não tem nada finito, não. A partir do momento que você se abre para esse campo multidimensional, é tudo infinito, não tem fim. Existem muitos seres, muitas civilizações que têm que aprender essas coisas, que não sabem disso, não sabem nada disso. E o grande mistério disso tudo é que você estando vivendo nesse sistema da dualidade, dessa matrix, desses mundos que conforme foi tudo explicado aí nos vídeos, nesses áudios, é que Sananda, o Jesus, que é o nosso governador, Sanat Kumara, que é o nosso sistema solar, eles têm vamos dizer, esse sistema de estar reencarnando aqui em corpos de carbono, hidrocarboneto, carbono hidrogênio, e justamente com o hidrogênio 12, que é a energia, essa energia desse sistema seminal, onde tudo isso é produzido, nos dá uma condição de evoluir muito. Por isso que muita gente está vindo para cá, encarnar aqui. Porque isso aqui é um aceleramento quântico, é uma evolução que vocês não fazem nem ideia, nem eu fazia ideia disso. A gente acha que vir aqui é ficar pagando, sofrendo. Não, se você tiver uma visão esclarecida disso que eu estou explicando, você vai saber aproveitar essa encarnação, não vai desperdiçá-la com besteira, com bobagens. Muito pelo contrário, você vai ter um avanço nesse fractal que está encarnado, que é você, e das outras, se você for estelar, você das outras modas suas, de também aproveitarem que elas vão receber por ressonância tudo isso também. Então você está evoluindo e elas estão evoluindo simultaneamente com você, e você poderá ser um grande servidor para a raça futura do terceiro milênio, que é a sexta raça, do Homo Novo Ocidental, ou do Homo Novo, como é que é? Homo Novo Ocidental, Homo Novos Universales. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Namastê, até o próximo vídeo. Vou trazer mais esclarecimento, muita luz. Namastê a todos.